desenhos que matam vocês, né? Vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, que são os nossos dois últimos ciclos. Galera, de coração mesmo, o ciclo do oxigênio é o ciclo menos importante. Raramente cai esse ciclo na prova de vocês. Nós temos fontes liberadoras de oxigênio e nós sabemos que esse oxigênio ele vai ser liberado principalmente no processo de fotossíntese. Então, olha só, o oxigênio ele vai para a atmosfera no processo fotossintético, produzido tanto pelas plantas quanto pelas algas. Então, o oxigênio ele foi para a atmosfera. Uns outros caras que participam desse ciclo também são esses dois. Esse O3, gente, para quem não sabe, é a molequinha de ozônio, é o gás ozônio, um gás que é encontrado na nossa estratosfera, né, a segunda camada de baixo para cima. O ozônio ele é encontrado na nossa atmosfera. E por muitos anos nós utilizamos um gás que quebrava o ozônio em O2. É o famoso gás. Galera, o que seriam esses CFCs? São os clorofluorcarbonetos. Vocês já ouviram falar em destruição da camada de ozônio? Nós vamos falar dela daqui a pouco quando eu entrar em poluição. Galera, os clorofluorcarbonetos, que eram gases utilizados no passado, eles quebram a molécula de ozônio em O2, que é essa molécula que a gente respira. Galera, porém, a camada de ozônio ela está voltando a se recuperar, porque o ozônio pode ser quebrado em O2, mas o O2 pode ser reformado em ozônio. Ou seja, nós temos um ciclinho do oxigênio aqui, ó, ozônio virando O2 e O2 virando ozônio. Só que, gente, como eu falei para vocês, isso aqui é um ciclo, tudo que vai tem que voltar. Se a gente liberou esse oxigênio na atmosfera, gasta esse oxigênio. Quais são os processos ou as fontes que consomem esse oxigênio da atmosfera? Galera, vem cá. Você sabe algum processo onde a gente gasta o oxigênio atmosférico? Respiração, exatamente. No processo de respiração, nós vamos ter o consumo desse oxigênio na atmosfera. A gente libera o CO2 e água na respiração, mas a gente gasta esse oxigênio atmosférico, beleza? O O2 vai ser consumido no processo de respiração. Só que além da respiração consumir oxigênio, nós também vamos ter, sabe o quê? O processo de queima. Lá na química, toda queima que nós chamamos de combustão, toda queima vai ter participação de oxigênio. Tanto é, gente, que talvez a maioria de vocês já fez esse experimento. Você pega uma vela acesa, coloca num copo e tampa o copo. Quando você tampa o copo, nós vamos gastar o oxigênio interno. Quando acabar o oxigênio dentro do copo, o que acontece com a vela? Apaga. Nós precisamos de oxigênio para a queima. Vocês, futuros bombeiros, vão perceber o seguinte: se um carro estiver pegando fogo, por exemplo, no motor, vocês vão ter que apagar o fogo. Você não levanta o capô do carro, não. Se você levantar o capô do carro, você concorda que você vai ter uma incorporação de oxigênio ali? Galera, vai subir uma labareda de fogo. Nós precisamos de oxigênio para ter queima. Queimada, por exemplo. Galera, quando tem uma queimada e tem vento, você concorda que esse fogo se espalha com muito maior facilidade? É lógico, eu estou colocando oxigênio nesse local. Galera, toda queima tem participação de oxigênio e o processo de enferrujamento, nós também vamos consumir esse oxigênio. Esse oxigênio na atmosfera, no processo de fotossíntese, e a gente gasta esse oxigênio através da respiração, da queima e da oxidação, principalmente. Só que, como eu falei para vocês, de todos os ciclos, esse é o menos importante. Então, se você tiver que esquentar a cabeça, é carbono, água e nitrogênio. Galera, tem muita gente que me pergunta o seguinte: Vinícius, esse ciclo do nitrogênio cai bastante, é porque ele é difícil? Não, não é. Galera, é porque nitrogênio é importante. Só por isso. Galera, deixa eu te falar uma coisa. O nitrogênio ele é extremamente importante para a gente formar algumas moléculas
que nós temos nos seres vivos, algumas moléculas biológicas. Galera, nitrogênio ele vai participar do seu DNA e do seu RNA, que são ácidos nucleicos, ou seja, para você produzir o seu material genético, você precisa de nitrogênio. Nós vamos ver daqui um pouquinho, na nossa próxima matéria, que vai ser bem legal essa parte da matéria, que no nosso DNA e no nosso RNA, nós temos umas paradas chamadas de bases nitrogenadas. Galera, se são bases nitrogenadas, tem nitrogênio. Então você precisa desse cara para formar seu material genético e sua fábrica de proteína. Além disso, gente, nas nossas proteínas, nós temos nitrogênio. Ou seja, esses caras aqui, gente, principalmente para a vida, eles são importantes. Existem moléculas que formam seres vivos que precisam de nitrogênio para sua formação. E é por isso que esse ciclo despenca na prova. E vocês sabiam que na atmosfera, o principal gás que nós temos é o gás nitrogênio? 69% da nossa atmosfera é nitrogênio. Quando se respira, entra nitrogênio pra caramba no seu organismo. Só que eu vou te falar uma coisa, o nitrogênio da atmosfera você não consegue usar. Você não consegue utilizar o nitrogênio da atmosfera para você formar esses caras. Você sabe por que não? Galera, o nitrogênio da atmosfera, vem cá. Lá na química a gente sabe que os elementos químicos se ligam para ficarem estáveis. Eles ficam estáveis ou com 2 elétrons ou com 8 elétrons na última camada. O nitrogênio tem 5 elétrons na última camada. Então, para ele ficar com 8 elétrons, ele precisa de mais quantos? 3. Então, ele faz 3 ligações químicas. Galera, a molécula é essa daqui, ó. N, tripla N. Nós vamos até ver, gente, essa ligação chama covalente, compartilhamento de elétrons. Isso aqui é legal pra caramba na química. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você respira o nitrogênio, você não consegue quebrar essa ligação química. São 3 ligações químicas, então você não consegue separar os nitrogênios para você formar seu DNA, para você formar sua proteína. Então, galera, apesar do nitrogênio da atmosfera ser o principal gás, nós não vamos depender de uma galera para a gente absorver o nitrogênio. Você não absorve o gás. O que você absorve é o nitrato, essa molequinha química que nós chamamos de NO3. Galera, então nós vamos ter que transformar o nitrogênio que eu não absorvo. Quem é que vai participar desse ciclo? Bactéria, gente. Bactéria. Isso aqui é uma planta. É uma planta leguminosa. Tá? Nas plantas leguminosas, nas raízes dessas plantas, existem bactérias que chamam-se Rhizobium. Gente, você não pode esquecer esse nome. Esse nome cai demais em prova. Falou de ciclo nitrogênio, vai falar dessa bactéria. São bactérias chamadas de bactérias Rhizobium. Tanto as bactérias Rhizobium, que vivem nas raízes de leguminosas, como bactérias fixadoras que vivem no solo, elas conseguem pegar o nitrogênio e conseguem transformá-lo em amônia, essa molequinha aqui que é o NH3. Pegar o gás da atmosfera e colocar o nitrogênio no solo, chamamos de fixação. A fixação. Fixação é pegar o gás atmosférico, nitrogênio, e colocarmos na forma de amônia no solo. Galera, esse é o primeiro passo do ciclo do nitrogênio. Pegamos o nitrogênio, colocamos no solo na forma de amônia. Essas 2 bactérias fazem isso. Fixadoras do solo e Rhizobium, que vivem na raiz de plantas. Galera, só que você não absorve a amônia, você absorve o nitrato, a amônia em nitrato. O primeiro processo é transformar a amônia em nitrito. O nome desse processo é nitrificação. Nitritação de nitritação. A famosa nitritação é formar nitrito. Pegar amônia e formar nitrito.
bactérias que fazem isso. O nome das bactérias que transformam a amônia em nitrito chama-se nitrosomonas. Puta que pariu, professor. Professor do céu, você está me tirando, né? Tem que saber esses nomes, professor. As nitrosomonas pegam a amônia e transformam em nitrito, nitritação. Agora, gente, vamos para uma indução lógica de raciocínio? Se formar o nitrito é a nitritação, pegar o nitrito e formar o nitrato, como que deve ser o nome do processo? Nitratação, exatamente, perfeito. Nitratação. Formar nitrito é nitritação, formar nitrato é nitratação. Professor do céu. E você sabe quem é que faz isso? Bactérias. Bactérias que transformam o nitrito em nitrato são chamadas de nitrobacter. Professor, vai tomar no cu. Tem que saber isso, professor. Professor, eu dei biologia porque tem nome, professor. Foi mal, velho. Desculpa. É sacanagem demais com o aluno cobrar isso, velho. Mas cai. Galera, uma vez ele vai ser absorvido. Olha esse processo, gente. Que processo complexo. Vamos pegar o nitrogênio da atmosfera e vamos... O processo é a fixação, quem são o óbvio e as fixadoras. O nitrito é a nitritação. Quem faz isso são as bactérias nitrosomonas. Pegar o nitrito e formar o nitrato é chamado de nitratação. Quem faz são as nitrobacter e o nitrato vai ser absorvido. Galera, pegar o nitrogênio da atmosfera que eu não absorvo e formar nitrato, que é o que eu absorvo, tem um nome. É a famosa nitrificação. O que é a nitrificação que cai tanto em prova? É isso, é o processo geral. A gente chama isso de equação global. Pegar o cara que você não absorve e transformar num cara que você absorve é chamado de nitrificação. Galera, isso aqui é um ciclo e tudo que vai e volta. Pegar o nitrato que você absorve e envolver na... Pegar o cara, o nitrogênio atmosférico e formar nitrato é nitrificar. Pegar o nitrato e devolver na forma de nitrogênio, você concorda que é o contrário? Como que seria o nome desse processo? O contrário de nitrificação. Opa! Desnitrificação, ótimo! Essa é a desnitrificação. Galera, ciclo complexo. Esse ciclo é complexo. Eu sei que ele é chato, eu sei que é nominho demais, mas cai, e ele é difícil, e cai. Temos que saber esse cara. Esse cara ele é importantíssimo. Só para você ter uma noção, numa das provas do vestibular do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, ele te deu essas moléculas e te deu várias setinhas. E ele te perguntava, qual das setas abaixo representa a desnitrificação? Então a desnitrificação era a setinha que pegava o nitrato, que é o cara que se absorve, e devolvia para a atmosfera na forma de nitrogênio. Desnitrificar é pegar o cara que se absorve e transformar no cara que você não absorve. Só que, gente, nós não dependemos só desses caras aqui para colocar nitrogênio no solo. Existem mais 3 nitrogênio no solo. O primeiro processo é a decomposição. Galera, o processo de decomposição, nós vamos devolver o nitrogênio que nos forma para o solo. Vocês sabiam que um dos solos mais ricos que nós temos é solo de cemitério? Porque a decomposição é alta, então nós colocamos os nutrientes, nós vamos devolver para o solo. Galera, você viu que no processo de decomposição nós colocamos água, CO2, colocamos nitrogênio. No processo de decomposição, a gente devolve nitrogênio para o solo. Além da decomposição, na urina. Ô, gente, no nosso xixi, por exemplo, nós temos uns caras chamados de excretas nitrogenadas. E as excretas nitrogenadas, como o próprio nome já diz, tem nitrogênio.
Por exemplo, pelo menos nós mamíferos tem ureia, e a ureia tem nitrogênio. Quando a gente faz xixi, a gente coloca o nitrogênio no solo. Essa é a desculpa que eu uso, por exemplo, lá em casa. Às vezes eu chego de moto, doido pra fazer xixi, antes de subir assim, tem um jardinzinho, eu faço xixi no jardim, e aí minha mãe vem encher meu saco, que nojo, que nojo. Eu falei, mãe, calma, senhor, tô participando do ciclo do nitrogênio, eu tô devolvendo o nitrogênio do solo. E aí, quando você estiver no carnaval fazendo xixi na rua, o policial vier te dar um cacete, você fala, velho, pera que isso aqui é nitrogênio puro, aí não tem problema não, ele vai te meter o cacete do mesmo jeito, mas pelo menos você vai falar pra ele que você sabe o ciclo do nitrogênio. E galera, um outro processo que coloca nitrogênio no solo são raios, são as descargas elétricas. Chega para qualquer agricultor e pergunta para o cara, você prefere chuva com raio ou sem raio? Ele vai falar com raio. O cara que é pecuarista, o cara que cria boi é sem raio, porque o raio pode matar as vacas. Mas o cara que planta, ele prefere chuva com raio. Galera, nas descargas elétricas, nós conseguimos quebrar essas ligações químicas entre os nitrogênios. Então, quando cai um raio, nós separamos os nitrogênios dessa molécula química. Galera, na atmosfera tem oxigênio, sim ou não? Esse nitrogênio reage rapidamente com o oxigênio, formando nitrito e nitrato. Então, uma chuva com raio, gente, coloca nitrogênio no solo, porque a descarga elétrica quebra a ligação química, esse nitrogênio reage com o oxigênio, vira nitrito ou nitrato, esse cara vem para o solo. Ou seja, chuva com raio é importante para a agricultura, coloca nitrogênio no solo. Só que eu queria colocar uma observaçãozinha aqui no canto, que é sobre a adubação verde. Isso aqui cai tanto em prova, a adubação verde. Galera, vocês sabiam que os principais adubos que nós temos, nitrogênio, fósforo e potássio, é o famoso NPK. Pega qualquer adubo químico que você vai ver lá, rico em NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, que são caras utilizados. Você sabe o que é adubação verde? Olha como que a ecologia é bacana. Galera, ao invés do cara comprar um adubo químico, ao invés dele vir lá na venda do seu Zé e comprar um adubo químico lá rico em nitrogênio, fósforo e potássio, sabe o que ele pode fazer? Ele vai associar a plantação dele com uma leguminosa. O cara vai plantar, por exemplo, cana-de-açúcar, e ele planta a cana-de-açúcar e uma leguminosa. Você concorda que nas raízes das leguminosas tem essa bactéria risóbio? Essa bactéria vai enriquecer o solo com quem, gente? Ou seja, o cara não vai gastar dinheiro com adubo químico, por exemplo. O cara que planta só a cana, agora se ele plantar a cana com feijão, por exemplo, que é uma leguminosa, além de ter a cana para vender, ele vai ter o quê? O feijão, ele vai ganhar dinheiro. O cara não gasta dinheiro com adubo químico, ele ganha dinheiro porque agora, ao invés de ele plantar uma cultura, ele está plantando duas. Galera, e ambientalmente falando, isso aqui é muito mais interessante. A adubação verde nada mais é do que uma associação de culturas, com plantas leguminosas, Quando eu faço essa associação de cultura com leguminosas, eu estou enriquecendo o solo com nitrogênio. Eu estou colocando no solo o famoso nitrogênio. Mas eu já vi questão, não é uma, não é duas, não é 15. Galera, o que cai falando dessa adubação verde não está escrito. É a associação de uma cultura com uma leguminosa, porque aí nós estamos enriquecendo o solo com nitrogênio por causa das bactérias risóbio. Beleza? Deu para entender essa relação, gente? Sim ou não? A vantagem de plantar uma cultura com uma leguminosa, porque aí a gente enriquece o solo com o famoso nitrogênio. Oi? Na verdade, mais beneficia do que atrapalha. Uma associação, uma cultura não atrapalha a outra. Eu te falo, é mais benéfico do que maléfico. Eu concordo
que uma leguminosa, por exemplo, vai tirar nutrientes do solo também. Mas você concorda comigo que uma leguminosa, um feijão, é uma planta de grande porte ou pequeno porte? Então ela retira pouco nutriente do solo. Então é mais vantajoso do que desvantajoso. Você já ouviu falar na geografia que tem uma parada chamada de rotação de cultura? Geralmente na rotação de cultura, uma das culturas é uma leguminosa, que a gente enriquece o solo com nitrogênio. Os caras são ótimos, beleza? Galera, então esses são os ciclos biogeoquímicos. Terminamos essa parte. Extremamente importante. Sério mesmo, gente. A gente estava conversando ali fora um pouquinho sobre isso. Galera, a prova ela é bem programada, né? Todo ano cai uma questão disso, uma questão daquilo outro. Eu te falo, ecologia não existe prova de... Os caras aqui são muito importantes. Beleza? Fechando a minha ecologia. O último tópico da ecologia que eu quero trabalhar é a poluição. Beleza? Trabalhando poluição com vocês. E aí nós fechamos essa parte de ecologia. Nós vamos para a parte de célula, citologia. Beleza? Ciclo do nitrogênio ou ciclíndio complexo. A vida é complexa, né? Tem que ser tão simples. Poluir é desequilíbrio ambiental. Poluir é desequilibrar o meio. Isso é poluição. Biologicamente falando, poluição é desequilibrar o meio ambiente. Só que esse desequilíbrio ele não é do nada, não. Para que um desequilíbrio seja considerado uma poluição, ele tem que ter sido gerado pelo homem. Tá? Então esse desequilíbrio ambiental, ele tem que ter participação humana. O homem tem que gerar o desequilíbrio de maneira direta ou de maneira indireta. Tem que ter o dedo do homem para que seja considerada poluição. Você quer ver um exemplo? Só comigo que eu estou falando isso. Vocês viram que há 3 semanas atrás nós tivemos um tsunami na Indonésia? Um país que nós temos no Sudeste Asiático. Galera, teve um tsunami numa das ilhas. Você concorda que quando tem um tsunami eu vou ter um desequilíbrio ambiental? Vou matar uma galera, vou destruir o meio ambiente. Só que, gente, o tsunami não é poluição. Porque o desequilíbrio não foi gerado pelo homem, mas sim por um desastre natural, concorda comigo? Isso não é poluição. Poluição é quando tem o dedo do homem. Quando o desequilíbrio é gerado por nós, de maneira direta ou indireta. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente tem uma erupção vulcânica, gente, nós vamos ter um desequilíbrio ambiental. Só que isso é poluição? Não. Claro que não é, porque uma erupção vulcânica é natural, não é gerada pelo homem. Então, esse é o conceito biológico de poluição. Galera, desequilíbrio ambiental gerado direta ou indiretamente pelo homem. Galera, não confunda, principalmente quando você escreve uma redação, o aluno tem a mania de confundir a poluição com o impacto. Galera, poluir é desequilibrar. O impacto são as consequências. Ô, gente, o impacto ambiental é o resultado, é a consequência da poluição, do desequilíbrio. Consequência do desequilíbrio. Esse é o impacto ambiental. Por exemplo, a poluição é o aquecimento global. O impacto seriam os resultados: extinção de espécies, aumento do nível dos oceanos, degelo de calotas polares. Uma coisa é a poluição, outra coisa é o impacto do resultado. Beleza? E, gente, geralmente a prova das nossas apostilas dividem em poluição do solo, aquática, atmosfera. Eu não gosto muito disso, não. Eu gosto de falar de poluição de maneira geral. Gente, a primeira coisa que nós vamos trabalhar é a diferença de um lixão e de um aterro sanitário. Por lei, o lixão não é permitido no Brasil, mas essa lei não é cumprida, porque mais de 80% das cidades do Brasil tem lixão, não tem aterro. Vinícius, por que o lixão é proibido? Uai, porque ambientalmente esse cara aqui é complicado. Agora, por que a maioria das cidades tem lixão? Porque é mais barato. Galera, para você construir um lixão, sabe o que você precisa? De uma área desmatada. Só isso. Lixão, nós vamos acumular lixo na superfície. Nós vamos acumular lixo. Você acumula lixo, vai acumulando lixo, vai acumulando lixo. Beleza. Vai jogando ele na superfície. Galera, vamos trabalhar os impactos
impactos ambientais ou as consequências de nós termos um lixão. A primeira consequência, ou primeiro impacto ambiental é o seguinte: galera, potinho de iogurte que você toma, potinho de iogurte que você toma, de sorvete. Aqui, quando eu acumulo esse cara na superfície, quando chove, você concorda que esse cara vai acumular água? E nós sabemos que existe, por exemplo, um mosquito que ama botar os ovos em água parada. Quem é? É Egito. Galera, se o lixo aqui ele é exposto, os ratos vêm fonte de alimento. Nós vamos ter baratas, formigas. Primeira coisa, no lixão, nós vamos ter o aparecimento de pragas. Oh, nós vamos trazer praga para caramba. E junto com essas pragas, nós vamos ter doenças. Por exemplo, os ratos, nós vamos ver no futuro, eles podem estar contaminados por uma bactéria que eles eliminam na urina, chamada de Leptospira interrobens. A gente pode pegar leptospirose de rato, a gente pode pegar dengue, zika, chikungunya e febre amarela de Aedes aegypti. Galera, se eu tenho um aparecimento de pragas, consequentemente vamos ter um aparecimento de doenças. Além disso, galera, no processo de quebra e decomposição do lixo, nós temos a produção de um líquido extremamente tóxico e fedorento, chamado de chorume. Galera, como o lixo está em cima do solo, nós vamos contaminar o solo e o lençol freático com chorume. Então o chorume, que é tóxico, ele vai contaminar o solo. Contaminação de solo e lençol freático. Solo, lençol freático. Então, o segundo problema, geralmente, você até já viu o chorume, você já percebeu o chorume, naqueles caminhões da SMU que fazem a limpeza urbana de Belo Horizonte, quando eles pegam aquela máquina e pressionam o lixo, muitas vezes sai um líquido preto que cai no asfalto, um cheiro muito forte, extremamente fedorento, extremamente tóxico. Aí você imagina, chorume contaminando o lençol freático. Aí alguém constrói um poço artesiano aqui na frente para pegar a água do lençol, a água que está sendo contaminada com chorume. Aí a pessoa bebe essa água, pega uma intoxicação alimentar, vai para o hospital e morre. Galera, chorume é complexo e nós vamos contaminar o solo. Terceiro problema de um lixão. Nós sabemos que esse lixo vai sofrer decomposição. E no processo de decomposição a gente libera o pior gás estufa, o famoso metano. Galera, o metano vai para a atmosfera. Então nós vamos esquentar a temperatura da Terra. O metano, ele vai ser liberado na atmosfera. Liberado na atmosfera. Então, gente, esses são os problemas do lixão. Problemas graves. Surgimento de pragas e de doenças. O chorume contamina o solo e o lençol. E o metano vai ser liberado para a atmosfera. Galera, qual que é a saída ambientalmente? Ou qual é a saída ambiental que nós criamos para que o lixão não seja tão agressivo? Nós criamos o aterro sanitário. O aterro sanitário, gente, ele resolve a maioria dos problemas causados por lixão. Primeira coisa, como o próprio nome diz, o aterro, nós vamos enterrar o lixo, fazendo camadas de lixo e solo. Lixo e solo. Nós vamos aterrar o lixo, nós vamos enterrá-lo. Galera, se eu aterro meu lixo, eu já resolvi o primeiro problema. Porque quando eu aterrei esse lixo, aqui o potinho de sorvete não fica exposto. O rato não sabe que tem comida aqui embaixo, porque você não tem o rato cavando o sol para pegar comida embaixo da terra, não. Você tem principalmente uma redução nas pragas. Uma redução nas pragas. Professor, tinha que acabar com as pragas. Mas, gente, é impossível acabar com a praga. Esse prédio tem pragas, sua casa tem praga, isso é verdade, minha irmã mora lá. É uma praga. Galera, não tem jeito de você acabar com a praga. Agora eu reduzo constantemente, ou exponencialmente falando,
o número de pragas e o número de doenças. Resolvi o primeiro problema. Aí o aluno vira para mim e fala: Vinícius, mas quando eu enterro o lixo, vai produzir chorume? Vai, uai. Galera, e é por isso que nós vamos impermeabilizar os solos. Impermeabilização do solo. Vinícius, vai impermeabilizar com o quê? Oi, gente, manta asfáltica. Já ouviram falar em piche? A gente utiliza. Tanto é que um dos problemas do asfalto é que a gente diminui a infiltração da água no solo. Então a gente impermeabiliza com manta asfáltica, concreta, coloca umas lonas. Porque quando eu impermeabilizo o solo, eu resolvi o segundo problema. Você concorda que o chorume contamina o solo e o lençol freático? Se eu impermeabilizo o solo, o chorume consegue chegar no solo? Não. Resolvi o segundo problema. Meu solo e o lençol não são mais contaminados. Aí o aluno fala: mas e o chorume? Galera, o chorume vai ser tratado numa estação de tratamento de efluente, numa estação de tratamento de esgoto. Esse cara aqui, ó, faz o tratamento do chorume. Tratamento do chorume. Puxa vida. Aqui, em aterros sanitários mais bacanas, você vê lá na extração de tratamento de efluentes, você vê o chorume entrando preto, fedorento. Galera, no final você tem água. Água limpa. Você pode beber a água que um dia foi de chorume. Não, dá pra beber mesmo, gente. Eu já bebi. Eu tô aqui pra contar essa história. Não tem nada. É água limpa. Galera, terceira coisa. Último problema. E o bambu? E o metano? Vai produzir metano. Galera, tá vendo isso aqui? Nós vamos queimar o metano exatamente. Nós vamos ter a queima do metano. Queima de metano. Vocês lembram da novela da Carminha? Avenida Brasil, novela legal pra cacete. As novelas, geralmente é a última novela que todo mundo assistiu. Galera, na novela da Carminha, tinha a hora que eles mostravam o pessoal lá naqueles locais, tinha uns canos que pegavam fogo 24 horas. São os canos de queima de metano. Galera, nós vamos queimar o metano. Só que na queima desse combustível libera CO2. Aí tem muita gente que não entende. Já eu vi questão de prova falando isso. Por que no aterro a gente queima o metano? Porque, gente, se eu queimo o metano, eu continuo poluindo a atmosfera, continuo liberando CO2. Só que aí a prova te pergunta o porquê. Galera, qual que é o pior gás estufa? O metano ou o CO2? Metano. Então, quando eu queimo metano, eu libero CO2. Então, é menos pior liberar o CO2 do que liberar o metano direto. Eu entendo que a gente sai da bosta e cai na merda. A gente continua poluindo. Porém, é menos agressivo para o meio ambiente queimar o metano do que liberar ele. Agora, só um parênteses. Galera, você sabia que o metano é um gás natural? Olha como que a gente é burro. Gente, a gente poderia pegar esse metano e vender. Você concorda que existem carros movidos a gás natural? A frota de táxi de Belo Horizonte quase toda. Deixa eu te falar uma coisa. Você pega esse metano, você concorda que tem máquinas aqui que vão tratar o chorume? A gente usa energia elétrica. Por que a gente não move essas máquinas para poder utilizar o metano? Você concorda que se essas máquinas utilizassem metano, esse cara seria autossuficiente ou autossustentável? Por que os caminhões da SLU usam diesel? Por que a gente não converte o motor deles, ao invés de queimar diesel, queimar metano? Você concorda que o próprio metano produzido no aterro seria o combustível dos caminhões? A gente economiza dinheiro, mas não, a gente prefere queimar porque é mais barato. Dá trabalho para cometer máquinas movidas a diesel ou energia elétrica a metano. Cara, a gente é muito besta. Eu fui num aterro sanitário uma vez na Alemanha, que, gente, é autossuficiente. O próprio metano produzido aqui, ó, vai ser utilizado nas máquinas, então os caras não gastam dinheiro. O próprio cara se sustenta. Eles vendem metano, por exemplo, para outras indústrias, mas aqui não. Aqui nós sapecamos fogo, porque é mais barato. Ou seja, é a vida, né, gente? Então, deu para entender os problemas do lixão? E o que a gente faz para poder reduzir esses problemas? Isso aqui cai demais a conta. Tem que ir para a prova sabendo a diferença de um lixão para o aterro. Não pode ir sem saber. Beleza? Essas são as diferenças. Galera, inversão térmica. E agora a gente começa a falar de coisa um pouco
mais complicado. Eu quero pegar aqui um dia normal como o dia de hoje, e um dia de inversão térmica. Um dia de inversão térmica. Então, um dia normal e um dia de inversão. Galera, olha o que acontece num dia normal. Isso aqui eu acho bacana demais, porque a gente consegue relacionar biologia e química. Num dia normal, o calor que chega à superfície terrestre vai ser absorvido e parte dele vai ser irradiado para a atmosfera. Galera, num dia normal, essa camada mais próxima do solo vai ser o ar quente. Ar quente. E essa camada mais acima é o famoso ar frio. Num dia normal, o ar próximo à superfície é mais quente, o ar mais distante do solo, da superfície, é mais frio. Galera, qual que é o esquema disso aqui? Galera, vamos pensar. Se um ar se aquece, as moléculas ficam mais agitadas ou mais próximas? Mais agitadas. Vamos embora para a química. Gente, densidade não é a relação sobre a massa sobre o volume? A massa de gases praticamente não se altera. Galera, vem comigo. Se os gases se aquecem e as moléculas se agitam, elas se afastam ou elas se aproximam? Galera, se as moléculas se afastam, o volume aumenta. Se o volume desse ar quente aumenta, lembra lá da aula de química? Galera, volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Se o volume aumenta, a densidade o quê? Diminui. Agora se liga na mágica, isso aqui é legal demais. Porque quando esse ar quente se esquenta, a densidade dele diminui, menos denso. Galera, sabe o que a gente aprendeu? A química? Que o menos denso afunda ou boia? Boia. O mais denso o quê? O menos denso? Boia. Se liga aqui. Se esse ar quente fica menos denso, então ele sobe, concorda? Olha o que vai rolar aqui, ó. O ar quente sobe e o ar frio, que vai ficar mais denso, ele desce. O ar quente sobe e o ar frio desce. Galera, a física até dá um nome para isso, não dá não? Quando o quente sobe, o frio desce, aí o quente se aquece, sobe, e o frio desce. Corrente de convecção perfeita. Galera, você percebe isso na praia. À medida que você vai indo mais profundo, a água aqui em cima fica mais quente, a água aqui de baixo fica mais gelada. Corrente de convecção, o frio desce, o quente sobe. Agora vem comigo, isso aqui é um dia normal, filho. Quando o ar quente sobe, junto com ele a poluição sobe. A poluição, ela vai subir junto com o ar quente. Galera, isso é um dia normal. O ar quente vai ficar aqui embaixo, aí ele sobe, junto com ele a poluição vai embora, o ar frio que é mais limpo desce. Aí o ar frio se esquenta, ele sobe com a poluição, o ar frio que é mais limpo desce. Isso aqui é o que acontece no dia normal. Só que agora vamos para o dia de inversão. Gente, geralmente o dia de inversão térmica ele vai acontecer no inverno. Ele vai acontecer no inverno. Vocês já pegaram aquele dia de inverno gostoso, onde está sol, mas não está frio, não está quente? Aquele dia de inverno onde você está no sol, mas você está de blusa de frio no sol, mas você não está sentindo calor? Galera, esse é o dia da inversão. No dia de inversão térmica, olha que doideira que vai acontecer. Galera, o ar mais próximo da superfície, ele não é aquecido, ou ele é aquecido de maneira bem menor. O ar próximo da superfície é o ar frio. O ar mais distante da superfície é o ar quente. Tem muita gente que confunde, gente, falando que um dia quente ou um dia frio é sol ou não ter sol. Não é assim não, viu, gente? Existem dias muito frios que tem sol e dias muito quentes que não tem sol.
deixa eu te falar uma coisa, olha aqui, isso é inversão térmica. Está vendo que houve uma inversão de camadas? O dia normal, o ar quente está embaixo, o frio está em cima. No dia de inversão térmica, o frio está embaixo, o quente está em cima. Nós não falamos que o ar quente ele é menos denso? Uai, gente, se ele é menos denso, você concorda que ele vai ficar quietinho ali em cima? Vai ficar flutuando ali em cima? O ar frio não é mais denso? Então já vai ficar aqui embaixo. Num dia normal, só para você entender, galera, o ar frio fica embaixo e o quente fica em cima. Ou seja, você concorda comigo que quando o ar quente está aqui embaixo, ele sobe? E junto com o ar quente, quem é que vai subir também, gente? A poluição. Se o ar frio está aqui embaixo, ele não vai subir, porque ele não é menos denso. Então, junto com o ar frio aqui embaixo, a poluição fica. Agora vai fazer sentido uma coisa. Galera, esses dias de inversão térmica, a poluição fica embaixo, junto com o ar frio. Quem aqui tem problema de respiração? Rinite, asma, bronquite, sinusite, Geralmente os problemas de respiração que vocês atacam no inverno ou no verão? No inverno, no meio do ano, claro, porque um ar de inverno é um ar mais poluído ou menos poluído? Mais poluído. Galera, tudo faz sentido. Por que no verão esses problemas de respiração, rinite, bronquite, asma, não atacam? Porque no verão, gente, como a gente tem essa troca de camadas, a poluição sobe junto. No dia de inverno, a poluição fica aqui embaixo. Deixa eu te contar uma coisa. Só que a gente dá sorte, porque Belo Horizonte é roça. Qual dia de inversão térmica é pior para a nossa saúde? Um dia de inversão em São Paulo ou um dia de inversão em Belo Horizonte? São Paulo, porque a poluição é maior ou menor? Maior. Um dia de inversão térmica é pior em São Paulo ou em Hong Kong, na China? Hong Kong. Vocês sabiam que em Pequim, no ano de 1948, 4.000 pessoas morreram no dia de inversão térmica? Porque existem gases tóxicos na atmosfera. Se essa poluição não sobe e fica aqui embaixo, a galera tem problema. A maioria de vocês sabe, eu fiz meu mestrado na Austrália, e aí eu tinha muito amigo que era asiático, que vai pra lá para poder estudar, para poder aprender inglês. Tinha uma amiga minha chinesa, a Xion, e a Xion ela saía com máscara. Vocês já viram vídeos de pessoas asiáticas usando máscara na rua? Aí eu falava, Xion, por que você usa essa máscara? Porque no meu país, geralmente a pessoa que usa máscara é porque ela está doente, está fazendo uma quimioterapia, está passando por um problema de saúde, então para ajudar a proteger, usa máscara. Ela falou assim, Vinícius, o ar do meu país é tão poluído, mas tão poluído, que a gente não sai sem máscara, porque a máscara ajuda a filtrar o ar. Ela falou, principalmente no inverno. No inverno ninguém sai sem máscara. Eu falei, é claro, porque no dia de inverno rola inversão o quê? Não consegui explicar para ela, não. Mas eu pensei na hora, não tem como explicar isso aqui para os outros, não. Talvez você não consegue falar a língua dele. Mas era por causa da inversão. Os principais impactos de uma inversão térmica são problemas cardiorrespiratórios, Aqui, faz esse experimento no inverno. Eu tinha uma foto. Um dia, quem sabe, quando eu estiver dando aula no Merconte, eu mostro a foto para vocês. Pega um dia frio de inverno e vai para o Belvedere ou para o Buritis, que são áreas mais altas de Belo Horizonte. Galera, você olha para o horizonte assim, você vê uma camada de fumaça preta embaixo e uma camada limpinha em cima. É a inversão. Essa camada de baixo é o ar frio com a poluição. Essa camada limpinha é o ar quente sem poluição. Você vê claramente, parece que tem um negócio segurando a poluição embaixo. Claramente você vê isso aqui em Belo Horizonte. Muito bem. Quando eu fui ao Belvedere, bem perto da vaga ali, você vê certinho. Você vê. Exatamente. Eu morava num prédio que era, eu morava no 21º andar, e era muito alto. E aí no inverno, você via claramente a fumaça preta embaixo sendo presa por alguém e uma camada limpinha em cima. É inversão térmica. Quando você passa assim lá na época do frio, parece que está passando meio de frio. É muito complicado.
complicado, gente. Eu falo, isso aqui é complexo. Beleza? A inversão térmica ela é até natural, né, gente? Isso aqui acontece no dia de inverno. Só que o problema é o quê? A poluição. Por isso que isso aqui é um tipo de poluição. Beleza? Ah, professor, porque na minha escola eu não aprendi como inversão térmica. Eu aprendi como smog fotoquímico. Galera, escola de química fala inglês. Aí, como escola de química fala inglês, eles falam smog fotoquímico. Smog é fumaça. Galera, escola de bola, o grupo que nós estudamos é inversão térmica, ele é fumaça. Fumaça perto da camada das fibras. Galera, posso apagar? Pode? Pode. Oi? O último, falando, terminando a poluição atmosférica, vai faltar só um pedacinho do último, infelizmente, terminar essa parte, mas o assunto quando ele é muito importante, não tem como a gente ficar deixando ou omitindo outras informações, então prefiro perder tempo por ligar essa pergunta porque é importante, vai cair muito no que deixar o bastante. Agora esse rendimento pode pagar? Pode. Fechou então. Fechou. Expressão da camada de ozônio. E aí a gente fecha essa parte de poluição atmosférica. Aí a próxima aula a gente só pega a poluição da água, maré negra, vermelha, eutrofização e magnificação trófica, e que é bem rapidinho. E uma coisa que o Rafael até perguntou para mim, eu acho que vale bem a pena a gente falar, é o seguinte: como que a biologia ela trabalharia, por exemplo, como que a biologia ela trabalharia tipo com propostas de intervenção. Como que a gente trabalharia biologicamente com propostas de intervenção para a gente poder utilizar esses caras numa redação? Nós vamos falar sobre propostas de intervenções biológicas, a política dos 3 R's, que você pode utilizar para qualquer redação de poluição. Então, assim, nós vamos trabalhar esses caras, vai ser bem tranquilo. Aí eu fecho a nossa próxima aula. Bom que agora eu vou poder dar mais aula para vocês, devido à minha falta de serviço. Agora eu estou trabalhando bem menos, então falta de serviço, faço coisa. Uma delas é poder pegar mais serviço. Então, ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro. Ganhar dinheiro? O professor ganha dinheiro. Tipo assim, né? Ô, você me ouviu falar isso? Que bobeira! Olha, você tem que me apresentar esse cursinho, não ganha dinheiro. E conta qual que está dando dinheiro. Tô brincando. Professor não. Final do ano tá lá a Alemanha de novo. Mas é assim, ué. Visitar os colegas. Você trabalha o ano inteiro para juntar dinheiro para viajar com o patrão. Você gasta. Como é que é o nome da colega lá que você vai visitar? É Xion? Xion, gente fina. Inteligente, velho, ia fazer o mestrado. Só dá P8 pro chato, você já sabe que ela é. Nossa, ela é inteligentíssima. Xion. Fazer o mestrado em arquitetura. Não, é gente mesmo. Muito bom. Mas vamos lá? Consegue bem mais rápido. Quem ácida. Não tem medo de afirmar para vocês. Questão de chuva ácida. Você começa a ler, você para na primeira frase. A primeira frase já sabe a resposta de chuva ácida. Chuva ácida, ela vai acontecer quando nós tivermos liberação de 2 gases na atmosfera. Liberação de óxidos de enxofre, óxidos
de enxofre e nitrogênio. Hoje, gente, você começou a ler uma questão no comando dela e ela começou a falar de porque uma indústria libera óxido de enxofre ou trióxido de nitrogênio. Galera, para de ler. A resposta já está dada. A prova já te deu a resposta. Galera, toda vez que nós liberamos óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio na atmosfera, nós vamos ter a formação de chuvas ácidas. Vinícius, mas quem é que libera óxido de enxofre e óxido de nitrogênio? Principalmente, gente, a queima do diesel. Principalmente queima do diesel, que é o combustível, libera esses óxidos na atmosfera. Primeira coisa, Vinícius, como é que eu vejo um óxido de nitrogênio e um óxido de enxofre? Galera, óxido é alguém ligado com oxigênio. Se você tiver um enxofre com oxigênio, é um óxido de enxofre. Se você tiver um oxigênio ligado com nitrogênio, é um óxido de nitrogênio. Tanto é, gente, que o CO2 é um óxido. Galera, quantos oxigênios nós temos aqui? 2. Quantos carbonos? Então, é o 2 óxido de carbono, é o dióxido de carbono. Se você tiver só um oxigênio, um é mono, um monóxido de carbono. Galera, vem cá. Óxido é alguém com oxigênio. Quantos oxigênios nós temos aqui? 3. Isso aqui é o enxofre, né? S na tabela periódica é enxofre. Então é o 3 óxido de enxofre, trióxido de enxofre. Esse cara aqui, galera, só para você ter aqui uma noção. Quando a gente libera esse trióxido de enxofre na atmosfera, lembra que nós vimos o ciclo da água? Tem água na atmosfera? Tem. Esse cara reage com a água. Galera, vamos fazer a fórmula desse cara? 2 hidrogênios, então H2. 1 enxofre, 3 oxigênios mais 1 oxigênio, 4. Galera, deixa eu te falar uma coisa. Esse cara aqui eu gosto do sulfúrico. Ou seja, eu liberei um óxido, o trióxido de enxofre na atmosfera. Ele reagiu com a água da atmosfera formando um ácido. E aí lembra que essa água condensa na nuvem? Essa água que está condensando na nuvem é uma água com caráter ácido, uma água com adição de ácidos. E aí lembra que no ciclo da água, quando precipita, se essa água tem ácido, choca uma chuva ácida. Deixa eu te falar um trem. Alguém que conhece a cidadezinha aí no Rio de Janeiro chamada de Congonhas do Campo? Cidade de Congonhas do Campo tem os profetas, os 12 apóstolos de Jesus em volta de uma igreja. E eles foram esculpidos pelo aleijadinho, só que a pedra é pedra-sabão. Galera, aquela região tem muita ou pouca mineração, essa região aqui no Rio de Janeiro? Muita. Liberação pra caramba de óxido de enxofre e nitrogênio. Ou seja, lá a chuva ela é bem ácida. Tanto é, gente, que esses profetas, esses apóstolos esculpidos, estão sendo corroídos. Você vê esses caras já perderam, tem uns que perderam o nariz, estão perdendo as formas. Primeiro impacto, gente, corrosão e danificação de estruturas. Corrosão e danificação de estruturas por causa do ácido. De estruturas. Então esse é o primeiro problema. Nós vamos ter corrosão e danificação de estruturas. Geralmente esses carros que a gente compra perto de locais de mineração, eles são até mais baratos. Que a pintura é mais queimada por causa de chuva ácida, nós temos destruição das camadas de pintura de um carro. Além disso, gente, se chover chuva ácida em nós é de boa, a gente tem proteção. Um peixe não tem, uma planta não tem. Então nós vamos ter morte de animais, morte de plantas. E isso aqui vai gerar prejuízo na agricultura, prejuízo na pesca, prejuízo na agricultura, na pesca. E agora vem comigo. Nós temos uma escala lá na química chamada de pH. Nós vamos ver o que é um ácido, uma base. Galera, e pH é uma escala, uma régua
que varia de 0 a 14. Metade é 7. Galera, o pH ácido é maior, menor ou igual a 7? Menor que 7. O ácido é menor que 7, tá? O nosso estômago é ácido, o pH dele é 2. Então, ácido é menor do que 7. Um pH maior do que 7 é o contrário do ácido, é uma base. E o pH 7 não é nem ácido nem básico, ele é neutro. Meu povo, cuidado com isso. Se chove chuva ácida, o solo e a água vão ficar mais ácidos ou menos ácidos? Mais ácidos. E se ele fica mais ácido, o pH dele vai ser maior ou menor? Menor. Sacou? Isso pode não pensar, ficou mais ácido porque o pH fica maior. Não. Galera, nós vamos ter uma acidificação do solo, acidificação do solo e da água. De solo e água. E essa acidificação do solo e da água vai gerar uma redução de pH. Redução, o pH fica menor. De pH. Beleza? Nós temos a acidificação do solo e da água, então o pH fica menor. Cai demais essa abordagem na prova, viu, gente? Falando que o solo está mais ácido, então o pH dele vai ficar menor, não vai ficar maior. Beleza? Galera, fechando a nossa aula de hoje, aquecimento global. Primeira coisa, o efeito estufa foi criado pelo homem quando? Quando que a gente começou a ferrar a natureza? Nas indústrias, revolução industrial. Então, primeira pegadinha que cai em prova, o efeito estufa foi iniciado na revolução industrial. Deixa eu te falar uma coisa. O efeito estufa não é gerado pelo homem. O efeito estufa é natural da Terra. Galera, isso cai demais. Falando que o efeito estufa é gerado pelo homem e pior. Falando que o efeito estufa é prejudicial para a vida. Ô filho, deixa eu te explicar. Te mostrar uma Terra sem efeito estufa e uma com efeito estufa natural. Galera, o efeito estufa ele é gerado pelos gases na atmosfera. Tá? Ele é gerado pelos gases, literalmente pelos gases da atmosfera. Nitrogênio, oxigênio, CO2, ozônio, metano. O efeito estufa ele é natural, gerado pelos gases. Primeira coisa, se não tivesse efeito estufa na Terra, galera, o calor solar irradiaria sobre a Terra, parte desse calor seria absorvido e parte desse calor ele é refletido. Se não fosse o efeito estufa, a Terra perderia muito calor. Você sabe qual seria a temperatura média da Terra? Se não fosse o efeito estufa? Aproximadamente menos 40 graus Celsius. É porque ele é prejudicial, né? É que se não fosse ele, a temperatura da Terra seria menos 40. Galera, o ponto de fusão da água é 0 graus. O gelo vira água líquida a 0 graus. Menos 40 graus, o gelo está a água está no estado sólido, líquido ou gás? Sólido. Galera, provavelmente não existiria vida na Terra do jeito que a gente conhece. A água líquida ela é necessária para a vida existir. Graças ao efeito estufa, que é natural e não é gerado pelo homem, que não é ruim. Ô, gente, parte do calor é absorvido, parte é refletido. Só que você tem que imaginar que o efeito estufa é como se fosse um escudo. Parte desse calor vai sair para o espaço, mas parte desse calor vai ser devolvido para a Terra. Galera, o efeito estufa é um escudo. Gás é matéria. Então, o efeito estufa ele evita com que a Terra perca muito calor. Ou seja, parte desse calor sai, mas parte é devolvida e é absorvida mais um pouquinho. Aí vai ser refletido, parte sai, parte é devolvida, esquenta mais um pouquinho. Graças ao efeito estufa natural, a temperatura média do planeta Terra, 19 graus Celsius. Então esse cara é prejudicial? Claro que não. É por causa dele que a vida existe, é por causa dele que você está aqui. Agora vem comigo. Segundo a ecologia, um marco na história do planeta Terra chama-se Revolução Industrial. 1750, primeira fase, Inglaterra. Galera, sabe o que aconteceu na Revolução Industrial? Nós aumentamos o efeito estufa. Galera, nós estamos aumentando ou diminuindo a
quantidade de gases na atmosfera? Aumentando. E aí fudeu. Porque eu quero agora a Terra com um aumento do efeito estufa. Do efeito estufa. Beleza? Eu estou aumentando o efeito estufa. Agora o problema é o contrário. Gente, vamos fazer uma aposta? Daqui a pouco eu falo aposta. Se a Terra não tem efeito estufa, ela perde muito calor. Se a Terra tem efeito estufa, os gases estufa seguram parte desse calor para a gente não perder ele demais. Se eu aumento o efeito estufa, agora o problema é o contrário. Eu vou reter muito o que na Terra, gente? Muito calor. E se eu retenho muito calor, a Terra esquenta ou ela esfria? Isso é o aquecimento global. O aquecimento global, velho, nada mais é do que um aumento, ele é gerado pelo aumento do efeito estufa. Pelo aumento do efeito estufa. Mas, gente, olha como que a gente é inteligente. A partir da Revolução Industrial, nós começamos a desmatar demais. Você concorda que as plantas retiram o CO2 da atmosfera? Então, beleza, se eu desmato, eu estou retirando um cara que rouba o CO2. E você sabe qual foi o primeiro combustível da Revolução Industrial? Carvão. E galera, quando a gente faz a queima, libera o que para a atmosfera? Então eu tirei o cara que rouba o CO2 e queimei ele. Ou seja, eu estou liberando mais, eu estou tirando, eu diminuo a retirada e aumento a liberação, mãe. Tem jeito não. Vamos apostar? A gente faz até um documento, porque eu sou movido a apostas. Esse bigode, por exemplo, é uma aposta que eu perdi. Ele vai estar descolorido. Eu vou ter que fazer minha barba, vou ter que descolorir ele quando a aposta que eu perdi. Vamos, agora aposta. O negócio é o seguinte: se não cair aquecimento global na prova de vocês, eu dou R$50 para cada um que está nessa sala. Nossa, eu sei que vai cair. Agora, vem cá. Agora, se cair, eu quero um latão de branca de cada um que está aqui. Não, vai cair ou na prova de biologia ou na de química. Vai parar do Donald Trump, quem falou que o aquecimento global não existe. Para que ele vai assinar um acordo para reduzir a emissão de poluentes se é natural? E galera, tem muita gente que acredita, e eu respeito. Para a prova, o aquecimento global existe, a culpa é do homem, o que fudeu foi a Revolução Industrial. Agora vem cá, melhor. Se cair poluição na redação, eu não quero um latão de branco, eu quero um fardinho. Mas aí eu vou dar R$50 por gente. Eu estou investindo R$50, aqui eu de 3 pontos no latão de branco. Vamos apostar? Depois a gente faz um documento aí, se quiser apostar, aposta, porque eu já separo dinheiro. Ou seja, se não cair, eu vou sumir. Nunca mais você vai me ver nessa vida. Mas se cair, eu quero lá dentro. Vai cair, eu tenho certeza, filho. Relaxa, eu sei que vai cair. De nada. Uma questão na prova. E galera, quais são os impactos? Quais são as consequências de um aquecimento global? Aumento da temperatura média da Terra. Isso aí é um impacto direto, né? Se esquenta, aquecimento, vamos aumentar a temperatura média da Terra. Só para você ter uma noção, existem regiões, gente, polares, que o inverno ele já está a 6 graus, a temperatura média do inverno já está a 6 graus acima da temperatura média normal. Então a Terra está esquentando. Tem gente que fala que isso é natural, porque a Terra passa por um momento de aquecimento e resfriamento. Eras de aquecimento e eras glaciais. Independente se isso aconteça ou não, para a prova, a culpa é nossa, pesquisa por nossa culpa. Segundo problema. Galera, você concorda que se eu esquento a temperatura da Terra, a temperatura média, nós vamos ter um degelo de calotas polares. Degelo de calotas polares. E, gente, vocês concordam comigo que existem animais que dependem desse gelo como hábitat? A última aula a gente falou que hábitat é um local onde você encontra naturalmente uma espécie. Galera, o urso polar depende da neve. Um leão marinho, uma moça, enfim. Existem animais que dependem dessa temperatura. Gente, nós vamos ter extinção em massa de espécies. Extinção em massa de espécies.
de espécies. Vocês já ouviram falar na Grande Barreira de Corais? Os corais eles são muito sensíveis ao aumento da temperatura, ao calor. Galera, a Grande Barreira de Corais está sendo totalmente destruída porque a Terra está esquentando. Galera, os répteis, por exemplo, uma cobra, você sabe como que nasce uma cobra macho ou uma cobra fêmea? Depende da temperatura que o ovo é chocado. Se o ovo é chocado numa temperatura mais baixa, geralmente nasce macho. Numa temperatura mais alta, ativa o cromossomo feminino e nasce fêmea. Se a Terra esquenta, só vai nascer fêmea. Ou seja, como que a gente vai reproduzir? Pelo menos essa espécie a gente não consegue. Então eu falo, extinção em massa de espécie. Além da extinção em massa, aumento do processo de desertificação, aumento dos desastres naturais. Não tem jeito. Desastres naturais. Beleza? Esses são os impactos do aquecimento global. Tranquilo? Aumento do nível do mar, né, gente? Vamos colocar aqui, ó. Nível do mar. Quer dizer, não tem muito espaço aqui, não. Meu quarto já está todo organizado. Anota para mim o nível do mar, pessoal estimam a região das calotas. Enfim, problemas diversos que sempre cobram, sempre cai. E o último. Última poluição. Última poluição, destruição da camada de ozônio. Prometo. Galera, a destruição da camada de ozônio ela vai ser feita principalmente pela liberação desse gás chamado de CFC. Liberação de CFC. CFCs. Galera, os CFCs eles sofrem uma transformação física chamada de transformação adiabática. Vocês vão aprender isso com a DD. A transformação adiabática é uma transformação de refrigeramento, de resfriamento. Então, os CFCs, eles eram muito utilizados em refrigeração. Por exemplo, ar-condicionado, aerosol, geladeira. Eletrodomésticos que precisam desse processo de refrigeração, a gente utilizava os CFCs, que são os clorofluorcarbonetos. Tá? CFCs. Gente, até que no ano de 1978 nós tivemos uma convenção mundial do clima lá em Joanesburgo, na África do Sul, e aí Canadá, Austrália, o Alasca, os caras começaram a bater na mesa. Eles estavam percebendo que a quantidade de radiação solar que estava entrando na atmosfera da Austrália, do Canadá, do Alasca, estava muito maior do que o normal. Galera, nós sabemos que o gás ozônio, ele é um bloqueador solar natural. Ele bloqueia a radiação ultravioleta. Ele é um protetor solar, literalmente, viu, gente? Ele bloqueia radiação UV. Radiação UV. E a radiação ultravioleta, ela é uma radiação ionizante. Ela pode gerar mutações nas células, ativação e desativação de genes. Melhor, radiação UV gera câncer. E galera, se eu destruo o ozônio vai ser quebrado em O2. Lembra lá do ciclinho do oxigênio? Galera, o aluno vira para mim e fala, professor, isso é ótimo, porque o ozônio não respira o O2. Eu respiro, então tá dando gás pra gente respirar, isso aqui é ótimo. Galera, o O2 bloqueia a radiação ultravioleta? O O2 não, o ozônio bloqueia. Ou seja, se eu destruo a camada de ozônio, eu bloqueio menos radiação ultravioleta, entra mais na atmosfera. Galera, e o aumento dessa radiação ultravioleta vai gerar o principal impacto, que é o aumento na taxa de câncer. Principal impacto, que é o aumento na taxa de câncer. Aumento na taxa de câncer. Aí o aluno fala assim, já começa a talhar no sangue. Professor, por que aumenta principalmente o câncer de pele?
que é principalmente o aumento da taxa de melanomas, que são prazeres de pele. Gente, por quê? Quando você toma sol, o sol entra primeiro pelo seu rabo, para depois chegar na pele. Começou do céu. O aumento de pele que pele entra pelo seu cu, aí depois sai pela pele. Sério, sol é na pele. Você pensa. Se você pega sol é aqui que vai entrar mais radiação. É óbvio que é o câncer de pele, não é o de ânus, é o de pele. Beleza? Não para de encher o saco, professor de biologia. É o mesmo de pele, pensa. Tá bom? Então, gente, nós paramos de usar esse gás. Esse gás é proibido nos dias atuais. Você sabe quais os gases que a gente usa hoje? Hidrocarbonetos, que aumentam o efeito estufa. Hoje em dia o ar-condicionado usa o hidrocarboneto, que aí ele vai aumentar o efeito estufa. Ou seja, a gente não destrói a camada de ozônio, mas a gente aumenta o quê? A temperatura da Terra. Ou seja, a gente sai da bosta e cai na merda. Não tem jeito. Poluir, a gente sempre vai fazer. Próxima aula, termina essa beiradinha. Falamos sobre medidas de redução de poluentes. E aí eu já fechei. Obrigado, meu dia. Até a próxima.